E aí galera, tudo bem com vocês? Mais uma vez estamos aqui, agora na aula de número 3 da apostila, que diz assim: por que adoramos? Por que adoramos? Você sabe me responder? Por que você vai à igreja? Por que você está fazendo o que você está fazendo? A gente precisa saber essas respostas porque se um dia você é perguntado na rua e você não souber responder, você acaba sendo até envergonhado. Mas você vai lá na igreja, você está fazendo o que na igreja? Quem você adora? Eu adoro a Deus. Mas e aí, o que é adorar a Deus? Por que você faz isso? Então são respostas que a gente precisa ter na ponta da nossa língua. Tem uma história que a apostila fala que eu quero compartilhar com vocês, que certo pastor estava numa igreja, estava para começar um culto, e aí na hora do culto começar tinha um menino e 3 senhoras. Ele ora: Senhor, obrigado por essas 4 vidas que estão aqui, que se importaram de estar aqui na igreja para te adorar, para a gente cultuar, não estão ligando para o que está acontecendo lá fora, não querem nem saber do jogo que está acontecendo lá fora. Aí o menino levanta e fala: o jogo, eu esqueci, e sai correndo da igreja. Aí eu pergunto para você, o que tem sido importante você estar indo à igreja? Por que você tem feito isso? Por que você, por exemplo, às vezes tem uma festa num domingo, um almoço, uma visita, aí fala: hoje eu não vou para a igreja porque eu tenho uma visita. Hoje eu não vou para a igreja porque eu tenho uma festa para ir. Aí eu fico pensando por outro lado, será que se fosse ao contrário? Por exemplo, eu não vou nessa festa porque eu tenho que ir, porque eu quero ir à igreja. Eu não posso receber essa visita nessa hora porque eu quero estar na igreja. Começou a ver a diferença? Porque parece que tudo substitui, tudo vem para impedir a gente de estar na igreja. Parece que tudo é desculpa. Parece que para algumas pessoas é um hábito. Veio vindo desde a infância e acaba indo para a igreja, mas nada acontece, nada muda. Ou para outros: eu vou porque minha mulher me obriga, meu marido me obriga, minha mãe me obriga, meu pai me obriga. Só que a igreja não é um clube. Estamos ali para fazer algo, para oferecer algo e para adorar alguém. Estamos ali para adorar a Deus, e Deus ele quer ser adorado ali. Muitos de nós, nós vamos para a igreja porque estamos passando luta, queremos respostas, faz com que a gente se sinta bem, em paz, e eu acredito nisso. Também é para isso. Só que nós precisamos ir pelas motivações certas. E você vai entender mais para frente, tá bom? Então, por que adoramos? Vamos considerar alguns pontos. Ponto número 1. Não para fugir da realidade. O que significa isso? A adoração é algo que tem o seu lugar na vida real. Isaías capítulo 6, no verso 1, disse assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Ou seja, será o mesmo que dizer hoje, contextualizando: no dia de hoje, eu adoro o Senhor, independente da igreja templo estar fechada por causa do coronavírus. Eu adoro o Senhor independente desse vírus ter assolado o mundo. Eu adoro o Senhor independente da minha situação, de eu estar falido. Eu adoro o Senhor independente se meu marido saiu de casa, minha esposa saiu de casa. Eu adoro o Senhor independente se eu perdi meu emprego. A minha adoração ao Senhor, ela não tem que estar baseada e fundamentada na realidade da minha vida. Eu preciso adorar o Senhor independente das circunstâncias. Tem um louvor um pouco antigo que fala: te louvarei, não importa das circunstâncias. E é bem verdade. Não importa as circunstâncias da sua vida, você tem que adorar. Se você entende seu papel no reino, se você entende que você é filho de Deus, que você tem uma identidade em Cristo, seu papel é adorar, independente da sua realidade.
Adorar no templo, adorar na igreja não é ignorar o que está acontecendo lá fora. Seus problemas continuam, suas dificuldades continuam. Mas olha o que o Senhor, olha o que fala no Salmos de número 86, versículos 6 e 7, que Davi disse: escuta, Senhor, a minha oração e atende a voz das minhas súplicas. Orou Davi: no dia da minha angústia clamo a ti porque me respondes. Ou seja, Davi ele corria para o templo muitas vezes para adorar o Senhor, para obter resposta. Então, a circunstância dele, a realidade dele aqui, eu imagino que seja uma realidade de muita dificuldade, de muita angústia. Mas ele foi para o templo para adorar o Senhor e orar, porque ele confiava em Deus, que em Deus ele teria a resposta do que fazer. Então, adore a Deus independente das suas circunstâncias. É uma parte natural, é natural às vezes a gente, com ansiedade na nossa vida, com as nossas dificuldades, fazer com que isso atrapalhe. Ninguém é de ferro. Só que a gente precisa andar pela fé e confiar no Senhor. Sua adoração não pode ser abalada por causa das suas dificuldades. Sua adoração não pode ser parada por causa das suas dificuldades. Um adorador não para de adorar. Ele não para. Porque ele entende. Ele entende que só a adoração pode mover e pode fazer com que mude a situação que ele está vivendo. Só através da adoração eu consigo fazer com que Deus repare em mim, olhe para mim e mude a situação que eu estou vivendo. Quantas vezes a gente adorando, eu já fiz velório algumas vezes, fazendo louvor ou pregando. Quantas vezes a gente chega e o ambiente é de morte. Só que quando a gente começa a adorar, a adoração se transforma numa atmosfera gostosa até. Como isso, é um velório. Mas a adoração muda a atmosfera, traz conforto, até no luto. Então, independente do momento da sua vida, cada um que está vendo esse vídeo está passando por um momento da sua vida que eu não sei, uns mais difícil que o outro, mas estão passando por dificuldades e lutas. Mas uma coisa é certa, continue adorando. Amém, meus queridos? Então esse é o tópico 1, beleza? Tópico de número 2 agora. Para receber ou dar algo. Agora presta atenção nisso. O verdadeiro culto, ele está centralizado em Deus. Tá? Está centralizado em Deus. Se você vai para o culto pensando que o culto é para você, meu irmão, você está completamente errado. O culto para mim não foi bom, então você não ofereceu a Deus um culto bom. Porque o culto não é para você, o culto não é para mim, o culto é para Deus. A adoração não é para mim nem para você, a adoração é para Deus. Então as pessoas acham, eu não fui alimentado, eu não estou recebendo nada nesse culto, não estou sendo fortalecido, não recebi nenhuma bênção. O culto não é para você, o culto é para Deus. O culto, ele só é culto se ele é centralizado em Jesus Cristo. Se ele não for culto, é apenas uma reunião. Se esse não for o objetivo do culto, apontar Jesus Cristo, é apenas uma reunião, não é culto. Tá? Então muda essa perspectiva sobre o que é culto. Porque adoramos, é verdade que adoramos para receber algo dessa experiência. E é fato. Toda vez que você adora, algo acontece, você tem uma experiência com Deus. Só que sua prioridade não tem que ser essa. Tem uma música que fala, eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Então para de adorar a Deus querendo receber algo em troca. Adore a Deus pelo que Ele é. Quando você tirar sua visão, seus olhos, sua atenção das bênçãos que Deus pode te dar e começar a adorar simplesmente Ele, na beleza da santidade dEle, se despreocupando com o que você precisa, talvez assim Deus olhe para você e te abençoe. Tá? Ele não é obrigado a nos abençoar, mas Ele nos prometeu que seríamos abençoados. Tá? Mas Deus, Ele sabe daquilo que a gente precisa. Tá? Então, não tem como você oferecer algo a Deus, não tem como.
você oferecer algo a Deus sincero e Deus não te responder. Entendeu? Mas se você não oferecer nada, ou se você não oferecer algo sincero, com certeza Deus ele vai estar olhando para você e vai tipo, mano, você está fazendo errado, faz direito, tá? E tem uma passagem que eu gosto muito, velho, que é de Caim e Abel. Caim e Abel um dia foi oferecer um sacrifício ao Senhor, uma oferta de adoração ao Senhor. E Deus aceitou a oferta de Abel com bom grado. Só que ele rejeitou a de Caim. E Deus falou para Caim: cara, você não fez direito dessa vez. Você não fez certo, você não me ofereceu o melhor. Não vou aceitar. E Caim, a Bíblia fala que Caim fica irado, fica com inveja. E Deus ele repreende Davi: Caim, se você não me oferecer algo melhor, eu não vou aceitar? Claro que eu vou aceitar. Eu imagino que Caim e Abel já tinham o costume de oferecer algo ao Senhor. Não foi a primeira vez ali que eles ofereceram algo ao Senhor, que eles estavam adorando ao Senhor. Eles já tinham esse costume, Adão por ele deve ter ensinado. Só que dessa vez, Caim pegou qualquer coisa, tá aqui, Senhor. E Deus ele não é obrigado a receber qualquer coisa. Você não recebe qualquer coisa, quem dirá Deus. Então, começa a pensar nisso e começa a avaliar como eu tenho adorado. Eu tenho oferecido uma adoração de Abel ou uma adoração de Caim? Se você tem oferecido a adoração de Caim, Deus está querendo corrigir você. Não precisa ficar em inveja do seu irmão que está sendo abençoado. Me oferece algo bom, que com certeza eu vou te abençoar. Se você está oferecendo uma oferta de Abel, faça melhor do que você fez ontem. Tá bom? Continue oferecendo sempre o melhor para Deus. Beleza? E esse é o tópico de número 2. Agora vamos falar do tópico 3, que diz assim: para reconhecer a santidade de Deus. Por que adoramos? Para conhecer a santidade de Deus. A verdadeira adoração começa com a santidade, com o conhecimento da santidade de Deus. O que é adoração? É você adorar algo que é divino. Então você está adorando a santidade de Deus. Isso tem perdido um pouco nos cultos que a gente tem visto por aí. Isso parece que tem se perdido um pouco. Quando você louva com uma canção que não está adorando a Deus, que não é centralizado em Deus, é só uma canção. Né? Tem uma... Não misture as canções. Entenda, existem músicas e músicas. Existem músicas que são congregacionais. Existem músicas que são de unidade. Adorações de unidade. Deus se alegra com isso. Deus gosta de ver, Ele quer que a gente esteja unido. E tem a adoração que é Deus. O que a gente chama de adoração horizontal, que é aquela canção que como um corpo de unidade a gente oferece a Deus. E tem a adoração vertical, que é aquela que é o seu íntimo com Deus. Aquela adoração, que você fecha os olhos, que você estende sua mão, que você rasga o seu coração, que está 1000 pessoas na igreja, mas você está se sentindo só você e Deus naquele ambiente. Essa é a adoração horizontal. Essa adoração horizontal, cada pessoa oferece de uma maneira para Deus, cantando até mesmo a mesma música. Porque é do coração. Tá? Então, quando você adora, você reconhece a santidade de Deus. A Bíblia aqui, Gênesis 28:16 diz assim: foi quando Moisés tomou consciência da presença de Deus na sarça ardente, teve medo. Quando Jacó despertou do seu sonho com a escada que atingiu o céu, ele exclamou temeroso. Agora sim, Gênesis 28:16. Na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Quando a gente está adorando, quando a gente reconhece a santidade de Deus, cara, vem um temor no nosso coração. Sabe, vem um temor, vem aquele, é Deus que está aqui, eu estou vendo e ao mesmo tempo eu estou temendo. Por quê? Porque a santidade de Deus nos traz esse temor. Deus é santo, as coisas dele é santa. Tá? Então, toda vez que você adorar e se sentir um temor, cara, é porque você está no caminho certo, velho. Porque quando você perder esse temor, esse respeito a Deus,
provavelmente sua vida já está bem distante dele, tá? Então, quando você adora para reconhecer a santidade de Deus. Amém? E esse foi o tópico de número 3 e agora a gente vai para o tópico de número 4. Por que adoramos? Para compreendermos a nós mesmos. A verdadeira adoração nos ajuda a entender as nossas fraquezas, a buscar o perdão de Deus. Quantas vezes naquela adoração, Deus falou contigo através daquela canção, aquela adoração que você ofereceu a Deus te trouxe um temor e você chorou feito criança pedindo perdão a Deus pelos seus pecados. Porque essa adoração fez compreender que você é pecador. Quando você adora cheio de altivez, Senhor, ó como eu canto bem, receba aí minha adoração. Cara, Deus ele não recebe dessa maneira. Mas quando você adora, reconhecendo a sua fraqueza, reconhecendo que você é pequeno, pecador, cara, Deus ele aceita essa adoração. Porque você reconheceu que você não é nada. Isaías viu os seres celestiais cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. No Isaías 6:3. E depois o profeta passou imediatamente a se lamentar, dizendo: ai de mim, pois a experiência o levou a reconhecer seu pecado. Isaías, o profeta, viu o Senhor, viu os seres celestiais, logo depois que ele viu, ele reconheceu o seu pecado. Hoje em dia, talvez se Deus mostrar um pouquinho da glória dele para nós, a gente vai falar: nossa, eu sou santo, Deus me mostrou a glória dele. Não, cara. Nossa adoração tem que fazer com que a gente caia na real, que nós somos pecaminosos, que nós vivemos no pecado. Quando a nossa adoração tem que trazer confissão. Sempre antes de adorar, Deus já se arrepende dos seus pecados, já confessa. Nossa adoração tem que ter oração de confissão. Quando Isaías tomou a consciência da santidade de Deus, ele reconhece sua vida pecaminosa, admite o seu pecado. A confissão leva ao perdão de Deus, que fala aqui, a tua iniquidade foi tirada e perdoada o teu pecado, Isaías 6:7. Então para quê? Por que adoramos? Para experimentarmos o perdão de Deus. Quer ser perdoado? Através da adoração, confessa os pecados, que Deus vai te perdoar. Tá bom? Faça como Isaías fez. Adore o Senhor, reconheça o seu pecado, e Deus vai te perdoar. Beleza? Esse foi o tópico de número 4. E agora a gente vai para o tópico de número 5 e último dessa nossa aula. Por que adoramos? Para que a nossa vida seja diferente. Essa diferença envolve serviço. Sempre quando a gente adora, a adoração nos motiva a arregaçar nossas mangas e fazermos algo a mais. Fazemos algo melhor, algo a mais. Entrarmos para a obra, entrarmos para servir. Queremos ser desafiados. Queremos fazer algo que a gente ainda não fez. Porque a adoração envolve serviço. No termo bíblico, adoração e serviço está ligado. São um só. Adoração é servir. Então, quando você presta adoração ao Senhor, você está servindo ao Senhor. Aqui está falando na apostila, Isaías no templo ouve o chamado para adoração com os anjos cantando Santo, Santo, Santo. Ele é levado a confessar seus pecados, o que é seguido pela certeza do perdão. E então ele ouve a voz de Deus dizendo: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Isaías 6:8. E o que segue a seguir é uma ação de Isaías. Isaías disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Por que adoramos então? Para sermos desafiados a fazer algo. Quando você adora, você reconhece o seu pecado, Deus ele perdoa você, e Deus logo em seguida ele pergunta: aquilo ali tem que ser feito, posso contar contigo? Aí você, com o coração sincero, você tem que saber o que responder. Envia-me a mim, você não envia a outro, e me envia. Eu tenho que ajudar os moradores de rua, tenho que ajudar alguém, abençoar alguém, tenho que pregar o evangelho na rua,
tenho que visitar presídio, tenho que limpar o banheiro da igreja. Não importa o que você tem que fazer, Deus ele vai querer que você faça algo, porque a adoração nos motiva a fazer algo a mais que Deus nos pede. Tá bom? Então, diga sim ao Senhor. Diga sim ao seu chamado. Você adora por causa disso. E tudo está centralizado na santidade de Deus. Tá? Então eu espero que nessa aula você tenha aprendido um pouco sobre o porquê você adora. Medite nisso, como eu falei, pega a palavra, vai na apostila, vai mais a fundo e traz para a sua vida, analisa a sua vida, como você tem levado essa vida de adoração. Tá bom? Que Deus abençoe sua vida e até a próxima aula, beleza? Tchau, tchau!